Mariana, tudo bem? Você acredita em Sete Além ou já ouviu falar? Bom, eu acho que eu estive nesse lugar e segue o meu relato. Sim, gente, tem vários relatos de Sete Além, né? É tipo um mundo paralelo ao nosso, né? Só que assim, bem mais destruído, com pessoas estranhas, né? E quando as pessoas do nosso mundo chegam lá, geralmente elas ou perseguem, né, ou expulsa de lá, fala que não que a gente não é de lá. Eu nunca tive uma experiência dessa, mas gosto muito e acho muito interessante. Se você tiver aí também, manda aqui pra mim. Então vamos lá o relato dele. Meu nome é fulano, por favor, me mantenha anônimo. Então tá, fulano, tenho 41 anos, sou técnico em eletrônica e moro em São Paulo. O que vou contar aconteceu em 2013, mas só tive coragem de escrever agora. Sempre tive uma rotina rígida. Trabalho das 8 às 18 horas e volto para casa sempre no mesmo horário e no mesmo ônibus. Porém, nesse dia, no entanto, eu tive que ficar até mais tarde no serviço por conta de um equipamento industrial que deu pane. Era quase 11 da noite quando eu saí da empresa e me dirigi para o ponto de ônibus. Estava cansado, faminto e só pensava em chegar em casa. Quando o ônibus chegou, reparei que era um modelo diferente do habitual, mais antigo, todo cinza, opaco, sem letreiro eletrônico, aquele que indica o destino. Ainda assim entrei. Não fui o único, outras 4 ou 5 pessoas entraram também no ônibus. Ninguém falou nada, apenas sentaram e ficaram imóveis, olhando para frente. Logo que me sentei, algo me incomodou. Era um silêncio, nenhuma conversa, nem som de motor, nada além de um zumbido baixo e constante, quase como um apito distante. E para quem anda em ônibus sabe que não tem silêncio dentro do ônibus. Sempre tem alguém conversando, nem que seja no celular. Então isso já foi um ponto muito estranho. O ônibus começou a andar, mas a cidade parecia também diferente. As luzes estavam mais fracas, as ruas escuras, os postes tortos, como se estivessem abandonados há anos. Pensei até ser o meu cansaço, mas estava cada vez mais estranho. Pensei em perguntar ao motorista onde estávamos indo, mas não conseguia vê-lo direito. O espelho do retrovisor estava coberto com algo preto e a divisória estava completamente escurecida. Foi quando percebi que as pessoas ao meu redor não eram normais. O homem sentado na fileira à frente virou-se levemente e eu pude ver seus olhos. Eram inteiramente pretos, com um leve brilho azul ou cinza, como uma poça de petróleo líquido, ou de óleo preto escuro. Ele me encarou por um segundo, e naquele olhar havia um certo julgamento frio. Não havia emoção, não havia humanidade ali. Aquilo não era um olhar de curioso, talvez de um aviso. Bom, foi o que eu senti. Pensei em descer, mas o ônibus já não parava. As ruas haviam sumido, e o que havia do lado de fora eram construções sombrias, altas, estreitas, como edifícios sem janelas. A névoa cobria tudo, e havia figuras paradas nas calçadas. Pessoas, talvez, mas imóveis, como se fossem parte ali da paisagem. Comecei a suar frio. Tentei falar com a moça que estava sentada ao meu lado, mas ela nem sequer piscava. Apenas olhava para frente, com um leve sorriso congelado no rosto. Seus olhos também eram daquele mesmo tom escuro. E foi aí que eu percebi que eu não deveria estar ali. Aquilo não era um ônibus para minha cidade. Uma voz sem som se formou dentro da minha cabeça, que dizia: você não pertence a este lugar. Tive um súbito enjoo, como se meu corpo estivesse se desligando ali da realidade. E aí o ônibus parou bruscamente. A porta se abriu com um rangido alto e uma figura bem alta apareceu ali, magra, com o rosto coberto por um capuz. Mesmo sem ver seus olhos, eu sentia como se ele estivesse me olhando e perfurando ali meu corpo. A figura apontou para mim e disse: desça. Num tom bem seco. Fui o único a descer.
A rua estava deserta, mas as figuras das calçadas começaram a se mover lentamente, como se finalmente tivesse me notado. Então eu comecei a caminhar para trás e desesperado, e me vi diante de um muro grafitado com símbolos que eu não reconhecia. Um deles brilhava levemente. Então eu toquei ele por instinto. E foi como atravessasse ali um espelho de água escura. E eu caí de joelhos no asfalto. Quando olhei ao meu redor, estava tudo de volta ao ponto de ônibus. O ponto do início, quando eu fui para pegar o ônibus para ir para minha casa. Um homem do ponto me ajudou a levantar e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E o agradeci. Tudo parecia normal novamente. As luzes, os carros, o som da cidade, mas algo dentro de mim sabia que aquilo foi real. Nos dias seguintes, tive pesadelos com pessoas de olhos negros. Vi elas de prédios sem janelas e vozes que repetiam: "Você não pertence aqui". E o pior, uma semana depois, tive que ficar até mais tarde no serviço novamente. E era por volta das 11 horas novamente, eu vi aquele mesmo ônibus passando na avenida principal, sem letreiro, sem janelas abertas, mas com pessoas lá dentro, com os mesmos olhos escuros me encarando, bem ao fundo. Desde então, nunca mais fiquei até tarde no trabalho. 2 vezes já foram demais. Não sei se era 7 além, mas estudando sobre o assunto, acho que é sim. E acho que eu peguei o ônibus para 7 além. E esse ônibus, gente, é real, ele existe. Eu vi ele 2 vezes. Muito obrigada pelo espaço aqui no canal e se puder me mantenha anônimo, por favor. Sim. Eu que agradeço pelo relato. E, gente, tem várias histórias aí de pessoas que entraram em ônibus, trem, em vários locais, né? Talvez tá no elevador, banheiros. E as pessoas, do nada, elas ultrapassam ali, vai para outra realidade, né? A gente não sabe como que isso acontece. Eu até já ouvi falar que é por causa de pecados, né? Que nem, vamos supor, se você é uma pessoa que tem, como é que fala? Os pecados capitais, a gula, a avareza, a luxúria, essas coisas. Mas eu já ouvi falar, né? Mais ou menos, mas eu não lembro também onde. Sobre isso, que seria ali, que nem no caso dele, seria a questão da gula. Ele tava faminto ali, cansaço, seria tipo preguiça. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Mas o estranho aqui, né, é que ele, tipo, ele entrou nesse ônibus e o ônibus, ele já estranhou que não tinha letreiro. Mas talvez, né, por causa do cansaço, né, ele foi e entrou. Aí dentro do ônibus, ele reparou que as pessoas, né, um homem virou pra ele, reparou que o olho do homem era totalmente preto. Aí na hora que o ônibus para, aparece um homem lá do nada, de capuz, tudo, e manda ele descer. E assim que ele desce, né, tem as pessoas lá na calçada, né, que vão em direção a ele, e ele acha ali um muro com símbolos estranhos. Seria tipo um portal, talvez. E nele tocar, ele atravessou e caiu lá na calçada. Você não perguntou, tipo, o rapaz que te ajudou a levantar o moço, talvez se você cair, né, como que você caiu? Será que você entrou em transe? Ou será que realmente você não estava ali? Ou estava e sua mente saiu? Né? Deixa muitas lacunas, muita curiosidade, né? Que eu fico pensando como que você tá ali aí do nada, você vai parar em outra realidade. E esse ônibus aí, então, ele é real, porque você viu ele uma segunda vez, né? Passando no mesmo horário ali. Que legal. Você não sentiu vontade de entrar nele de novo, não? Eu fico pensando, eu acho que do jeito que eu sou, acho que talvez não, acho que eu sentiria medo, né? Eu acho que eu também não entraria, não. Mas é bem legal, obrigada pelo relato.